Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí depois do feriado, né? Espero que tenham descansado, já que a gente não está mais em semana de provas. Bom, na semana passada nós começamos a conversar um pouco sobre os projetos, né? E aí hoje eu quero, a tarefa de hoje, na verdade, é isso que eu vou explicar, é para cada grupo, né? Então eu quero falar um pouquinho para cada um dos grupos o que eu gostaria que vocês fizessem, tá bom? Então, só relembrando um pouquinho, né? No terceiro bimestre a gente teve como proposta aí o desenvolvimento do brainstorming, né, entre os grupos, e depois, com base no projeto escolhido, na ideia escolhida, a gente partiu para a matriz SWOT, né, desse projeto. Então, lembrando lá que a matriz SWOT ela vai trazer as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças para o meu projeto, né? A ideia, né, com o que eu vou pedir para vocês hoje é que a gente possa ir cada vez mais melhorando esse resumo, né, que já foi entregue, e lembrando que o diário de bordo, né, ele precisa sempre ser alimentado, né? Então, com a tarefa de hoje, vocês vão ter mais algumas coisas para colocar lá no diário de bordo, né? Então, o resumo, a ideia é que ele vá cada vez ficando melhor, e o diário de bordo ele tem que ser sempre alimentado ali diante das atividades que vão sendo feitas. Então, quero falar um pouquinho para cada um dos grupos, tá? O grupo que propôs esse projeto aqui, né, a representação em produções audiovisuais dos grupos que sofrem preconceito, eu gosto da ideia, né, eu acho que é viável, né, então eu vou falar um pouco sobre viabilidade hoje. Eu acho que a execução do projeto ela é viável, a ideia ela é boa, né, ela é relevante, o trabalho ele é relevante. O que eu faria? Eu preciso só que vocês incrementem um pouco mais esse resumo, né? O resumo eu acho que ele está muito direto ao ponto. Eu acho que vocês poderiam, por exemplo, citar alguma série ou alguma novela, né? Ou talvez uma produção audiovisual para cada um dos grupos que vão ser abordados, né? Eu acho que dá para incrementar um pouquinho mais esse resumo, dá para dar uma melhorada nele. De maneira geral, ele já está bom, né? Mas eu acho que ele precisa de um pouco mais de incremento, tá? Mas então, eu acho que tem coisa para melhorar ainda, mas eu acho que a ideia é viável, vocês devem continuar nesse caminho aí. O pessoal que propôs o reflorestamento da Amazônia, né, a ideia ela é ótima, o problema que leva ao desenvolvimento desse projeto ele é hiper relevante, né? A gente tem ouvido falar muito nesses últimos anos sobre a destruição da Amazônia, né? Óbvio que é um assunto relevante, a gente precisa de ideias que contribuam para a solução desse problema, mas eu acho que talvez o grupo já está partindo de uma ideia um pouco grande demais, talvez, né? Eu acho essa setinha amarela, laranja, enfim, significa o quê? Que eu gostaria muito que vocês ainda, né, mantendo essa ideia de sustentabilidade, de preservação do ambiente, né, mantendo como ideia principal isso, né, tendo como tema principal isso, sustentabilidade, preservação do ambiente, gostaria que vocês voltassem um pouquinho, refizessem talvez o brainstorming, para talvez pensar em algo que fosse um pouco mais viável para a gente, né? Óbvio que essa ideia ela pode evoluir para algo tão grande, né, quanto o reflorestamento da Amazônia. Mas acho que a gente tem que começar um pouquinho mais, com uma ideia um pouquinho menor, talvez, tá? Para depois conseguir expandir ela. Então, eu gostaria muito que vocês voltassem um pouquinho no brainstorming, né? E pensassem em algo que fosse um pouco mais executável, pelo menos para esse momento, tá bom? O terceiro ali, sem água, sem vida, a ideia ela é boa, né? Essa ideia de reaproveitamento da água, ela é boa. Só acho que o resumo também ele pode ser um pouquinho mais incrementado, né? Então, podem colocar talvez mais informações de como isso vai acontecer, né? Como que vai ser feito esse sistema, que ambientes que isso vai ser realmente feito, como que vocês vão reutilizar essa água, né? Essa água ela vai estar contaminada, não vai estar, tem jeito de descontaminar em casa mesmo. Então eu gostaria de um pouco mais de detalhes
nesse resumo, né? Eu acho que dá para incrementar, dá para melhorar um pouco esse resumo para deixar a ideia um pouco mais clara. A ideia é ótima, né? Eu acho que ajuda bastante gente, é uma ideia viável, né? Dá para se executar no tempo que a gente tem, então eu acho que dá para dar uma melhorada no resumo, mas acho que vocês podem, de uma forma geral, continuar nesse projeto mesmo. Esse daqui, a importância da área de humanas na sociedade, né? A ideia do trabalho ela é super relevante também. Eu acho o projeto viável também, no entanto, né, não está muito claro o que vai ser feito, né? Porque vocês vão criar um grupo, né? Esse pessoal é um pessoal que tem interesse na área de humanas, mas que atividades vão ser feitas, quem vai coordenar, que tipo de assunto que vai ter. Eu acho que talvez a ideia ela é boa, né? O tema central ele é bom, mas eu acho que vocês têm que voltar um pouquinho também no brainstorming e decidir de fato o que vai ser feito, né? Não é só juntar um monte de gente que tem interesse em humanas, né? Tem que ter uma atividade, tem que ter um propósito, uma finalidade. Então, voltem no brainstorming também, pensem um pouquinho melhor no que fazer, né? O aquecedor solar sustentável, eu gosto da ideia, a temática central ela é boa, né? Vai nesse sentido da sustentabilidade, tem um apelo forte o trabalho, né? Que é a questão da sustentabilidade, do baixo custo para fazer o aquecedor, só que eu acho que esse aquecedor ele precisa de um diferencial, né? Porque a gente já tem tantos projetos de aquecedores sustentáveis hoje em dia, né? Aquecedores solares sustentáveis. Eu acho que a gente precisa de um diferencial aí. Então, eu não vou pedir para vocês saírem do tema da proposta do aquecedor solar sustentável, mas eu acho que vocês podem voltar no brainstorming e talvez pensar num diferencial para esse aquecedor solar, tá? Eu acho que vale a pena voltar um pouquinho no brainstorming. O espaço criativo, né? A ideia de fazer com que os jovens fiquem menos tempo na internet, ela é super válida, né? A gente sabe que a internet ela é útil e a gente viu nesse período de pandemia o quanto ela é importante, mas a gente sabe também que o uso excessivo dela pode causar problemas, né? Então, eu gostaria que vocês voltassem no brainstorming também e pensassem talvez em outra ideia, né? Porque o espaço criativo é uma ideia grande também, né? É uma ideia que a gente depende de muita gente para executar, dos voluntários, de um espaço e tudo mais. Então, eu acho que acaba ficando um pouco inviável, né? Eu sugiro que vocês voltem no brainstorming e pensem em outro meio, talvez, de diminuir esse tempo que os jovens passam na internet, né? Ou talvez pensar em algum outro assunto na internet, né? A gente tem aí tantas possibilidades e problemas causados pela internet, né? Então, a gente tem as questões de cyberbullying, por exemplo, né? O bullying na internet. A gente tem questões das pessoas entrarem muitas vezes em depressão porque elas ficam muito, né, naquela vida perfeita da internet, né, e acham que as pessoas têm a vida perfeita e a vida delas não é assim. Então a gente tem vários tópicos aí tratados relacionados à internet que poderiam ser solucionados, né? Então talvez manter no tópico de internet, né, no tema central da internet, mas pensar num outro jeito de ajudar, né, num outro projeto talvez. Pessoal do empreendedorismo na medicina, então, como eu disse para vocês semana passada, ficou muito difícil entender qual é a proposta do projeto, né? Então a gente precisa voltar lá no brainstorming também, pensar o que o meu projeto ele quer fazer, né? O que o meu projeto quer oferecer. A gente precisa definir isso melhor, né? Deixar isso um pouco mais claro. O pessoal da intolerância religiosa e suas consequências, a ideia é viável, o tema ele é super importante, super atual. Eu quero que vocês também deem uma melhorada no resumo, né? Talvez falar um pouco de algumas religiões, falar das religiões predominantes em alguns países, talvez dando um pouco de foco para o Brasil, né? Talvez citar alguns crimes ou algumas situações de intolerância religiosa em outros países ou aqui no Brasil também, né? Dá para dar uma incrementada nesse resumo, mas a ideia ela é viável e eu acho que vocês devem seguir realmente nessa linha.
Pessoal do Mulheres na História, a ideia, né, a temática central, ela é muito interessante também, muito relevante. Eu acho que dá para seguir com esse tópico central, no entanto, a gente não sabe ainda o que vocês querem fazer, né? Então, escrever direito esse resumo. O resumo que veio, que vocês me entregaram, muito pequeno, né? Tá muito resumo do resumo. Eu não sei o que vocês querem fazer. Preciso entender. A temática central ela é boa, né? Dá para seguir nessa temática? Dá. Não sei se no brainstorm qual foi a ideia que saiu. O que vocês vão fazer para falar das mulheres na história, né? Então, pensar sobre isso. Talvez refazer o brainstorm, eu coloquei a setinha verde, né, para continuar, mas ainda está muito difícil saber o que fazer, né? Então voltem um pouquinho. Acho que a gente poderia até tirar a setinha verde e voltar para a setinha amarela. Então repensem aí qual é a proposta do trabalho. Essa é a temática central, mas qual é a proposta do trabalho, né? Aplicativo de ensino para filosofia é boa ideia, dá para dar uma incrementada no resumo? Dá, né? Então, talvez deixar um pouco mais claro o que vai ter nesse aplicativo, né? O que as pessoas vão encontrar nesse aplicativo, né? Então, não ficou muito bem, não ficou muito claro o que eu vou ter nesse aplicativo, tá? É um aplicativo para ensino de filosofia ou para pesquisa de temas relacionados à filosofia, né? Isso tem que ficar um pouco mais claro, né? O pessoal do dispositivo lá para auxiliar as mulheres em situações de abuso ou de agressão, eu acho que vale a pena a gente voltar no brainstorming, né? A gente pode manter essa temática que é super relevante, super importante, e a gente tem que pensar em meios de prevenir ou de reduzir isso, mas talvez essa proposta desse dispositivo não seja a mais interessante, né? Então a gente tem que repensar um pouco em como a gente pode ajudar essas mulheres, né? Talvez bater um papo com as meninas da sala, com pessoas da família, né? O que elas acham, mulheres de preferência, né? E talvez propor uma outra coisa, né? Uma outra ideia que possa auxiliá-las aí. Pessoal da mecânica quântica, a ideia é interessante, relevante, inovadora, né? A gente dificilmente ouve falar sobre mecânica quântica, pelo menos em situações que não sejam em sala de aula, né? Eu nem sei se nas aulas de física o professor aborda isso também, mas ficou um pouco obscuro ali. O resumo ele está grande, né? Ele tá assim, ele traz informações sobre mecânica quântica, dá para ter uma ideia legal. Eu só acho que faltou aí dizer um pouco melhor o que vai ser feito, né? Qual é a proposta efetiva desse projeto aí, o que vai ser feito de fato, tá bom? Então façam cada grupo, né, faça as suas alterações, seja no resumo ou no brainstorming, e aí eu vou abrir um espaço lá no Moodle para vocês me enviarem, né? Então, para quem tem que mexer só no resumo, uma atividade só, né? Só alterar o resumo. Para quem tem que voltar no brainstorming, volta no brainstorming e aí refaz o resumo, e aí me envia o resumo lá pelo Moodle, tá bom? É isso, pessoal, obrigado, bom restante de semana, e aí semana que vem a gente se vê de forma síncrona, tá bom? Até mais, gente.